Baixa a música. Boa noite a todos. Eu falo alto, né? Mas ainda assim precisa baixar um pouquinho a música. Vamos organizar os pensamentos. Chegamos aqui na terça-feira felizes e sorridentes, como sempre. Peço que vocês fechem os olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Que a espiritualidade dessa casa nos auxilie a tranquilizar os nossos corações, nossos pensamentos, nos colocando numa vibração de amor, de paz, de serenidade. Agradecemos a equipe dessa casa por este auxílio. Agradecemos a equipe desta casa que protege nossa família, nossos amigos, a nós mesmos, nossos mentores espirituais que sempre estão conosco, por mais que às vezes não consigamos ouvi-los. Pedimos humildemente, Senhor, que o nosso coração possa estar aberto a essa comunicação com os nossos amigos espirituais que sempre nos auxiliam. Agradecemos toda a harmonia que encontramos dentro desta casa. Agradecemos a todas as lições que nos são passadas. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho, nossa casa e por nos manter firmes e fortes. E que a egrégora desta casa auxilie com sabedoria, paciência e amor a nossa amiga que fará a preleção na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Botei a cara na frente do vídeo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Vem aqui pra você controlar aqui, fica melhor. Não, fica tranquilo, eu só vou dizer não. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho com vocês sobre a fé, tá? Hoje em dia, na nossa sociedade, na sociedade aí que vivemos, a gente está observando que, infelizmente, as famílias, elas estão educando e direcionando os seus filhos, muitas vezes, somente aí pensando no lado material. A gente observa muito isso. Não que a gente vive no mundo da matéria, não que não precise, a gente precisa disso. A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar para ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento, sustentar a nossa família com dignidade, ter um emprego que a gente se sinta bem, se sinta feliz. Porém, a gente observa uma coisa assim de uma forma competitiva, né? Só isso, só o lado material, de colocar que tem que ser o melhor, né? A gente já vai, às vezes, direcionando, né, dessa forma, infelizmente. E a gente observa que a criança, ela não é direcionada de forma alguma, às vezes, no lado espiritual, né? Que mãe, hoje em dia, né, orienta aí seus filhos a ir em busca, né, de Deus, da religião,
seja qual religião for, na católica, aqui no centro espírita, aqui no centro nós temos aí a evangelização infantil, muito poucas crianças, né, que são direcionadas, e então são crianças assim que chegam às vezes aí a primeira vez, gente, elas não sabem o que é Deus, não sabem o que é Deus. Ah, você sabe a história de Jesus? 7 anos. Não sei. Aí você fica olhando assim e fala, poxa vida, tem alguma coisa errada aí, né? E vão educando, né, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, nessa forma, só na matéria, como se a vida fosse só aqui, né, na matéria, do berço ao túmulo, tá? Do 0 a 100 anos no máximo que vai viver, 100, 50, 60, só, né? Sendo que aqui é só uma passagem. O nosso espírito é eterno e a nossa vida é no plano espiritual. A gente está aqui de passagem para aprender, né? Então são aprendizados. Aí essas crianças, esses jovens, eles crescem só buscando mais, né? Porque quer mais, vai ganhando e vai querendo mais, né? E quando acontece algo que tire isso, né, bruscamente, que aconteça de alguma forma, e muitas das vezes acontece, né? Muitas das vezes. A gente não alcança a felicidade com dinheiro, não é isso, né? Então, Deus, ele, muito pelo contrário, né? Quem tem muito, né, eu acho que são um dos maiores testes aqui, né, é quando a gente tem o poder, né? Então, se a gente tem o poder nas mãos, aí que a gente mesmo tem que trabalhar, né, com as tentações, com os vícios, com né, essas coisas que fascinam aí os nossos olhares, né? Então, a gente percebe que o ser humano, ele vive aí nessa busca desenfreada do querer sempre mais. E quando acontece alguma coisa na vida que dá aquela rasteira, né, tira tudo, pode ser com a dor, né? A gente observa que a dor é uma senhora professora, né, nessa vida. Que muitas vezes, é triste falar isso, mas muitas vezes é ela que acaba freando ali, educando. Então, quando acontece com a dor, com as perdas, né, perdas de entes queridos, ou a perda mesmo de tudo que ele amealhou aí, achando que seria sua felicidade, se acontece isso, essa pessoa, esse espírito, ele entra em desespero. Ele entra em desespero, ele se sente assim, ele entra num vazio existencial muito grande. Muito grande. Por quê? Porque a sua meta na vida é só matéria, era só isso aqui. E se ele perdeu uma coisa que era apegada, o apego imenso, se ele perdeu aquilo e não tem, aí é que entra o assunto, né? A verdadeira fé, ele cai, né? Aí, por isso que a gente está vendo aí hoje em dia inúmeros casos, né, de depressão, né? Muitos casos de depressão, ansiedade e outros transtornos aí mentais, né? Os transtornos mentais estão cada vez, o número está cada vez maior, né? A gente observa isso
nos tratamentos aí, psicólogos falando, psiquiatras, aqui mesmo no centro, né? Quantos nomes aí com pessoas, crianças, já crianças com transtornos mentais, depressão, criança de 6, 7 anos com depressão, né? Então, é triste ver isso, né? Então, a gente observa que o ser humano está cada vez se afundando aí nesse processo de busca desenfreada aí, né, pela matéria. E agora a gente vai observando aí, falando da palavra fé, né? A gente precisa, né, nesses momentos aí difíceis, né, ter a fé, né? A fé, se a gente for perguntar para alguém, mas o que é a fé? Ela vai perguntar, é crer, né? Acreditar, eu acredito, ter fé, eu acredito. Não, gente, a fé, aqui no Novo Testamento de Jesus, tem um significado muito mais forte do que acreditar, tá? Fé, para Jesus, é a relação de confiança, é confiar, tá? Porque acreditar. Se você pergunta para um médico, você acredita que se eu fizer essa cirurgia aí eu vou melhorar? Ele pode virar para você, pode dar certo, mas pode não dar, entendeu? Então, isso aí é o acreditar. Agora, a confiança já é diferente, né? Então, relação de confiança, né? Quando a gente traz aí essa ideia da fé, ela nos traz aí alguns requisitos. E o primeiro deles é ter essa relação que eu falei para vocês, anterior, de confiança, né? A gente não confia, muitas vezes, em alguém que a gente não conhece, certo? Não tem como. Então, a fé, ela exige isso, mas nós estamos falando dessa relação de confiança com Deus, certo? E é diferente, tá? Como estamos tendo essa relação com o nosso Pai, é difícil a gente não ter confiança no nosso Pai. Por quê? O nosso Pai a gente sabe que é todo bondoso. Nosso Pai, Deus, é todo bondade, é todo misericordioso. Então, e as suas leis são imutáveis. Então, se a gente fala, é difícil ter confiança em Deus, a gente tem a confiança em Deus, certo? Então, existem pessoas, né, que falam assim, é difícil ter fé, não acredito mais em Deus. Não, Deus é todo bondade, tá? Então, essa é a primeira, relação de confiança. O segundo critério aí é a constância do caráter e do valor. Para você confiar em alguém, você começa a conhecer os valores que essas pessoas têm, né? Então, para você ter uma confiança em alguém, então, se alguém um dia fala a verdade, outro dia fala mentira, outro dia fala a verdade, outro dia fala mentira, você não tem a devida confiança, certo? Fica difícil. Agora, a gente está falando de Deus, né? Relação da fé em Deus. Deus é assim, tem essa instabilidade? Não, de forma alguma, né? Então, a fé em Deus, nós vamos observar que Deus é imutável e as suas leis não se alteram.
Então, com Deus é fácil estabelecer essa ideia de fé, né? Não tem barganha com Deus. A gente não consegue, né? Às vezes a gente vê nas orações, a gente vê as intenções, né, das orações, as barganhas, né, que a gente faz. Ah, Deus Pai, né? Se eu fizer o bem daqui para frente, ajuda a curar a minha filha. Qual a intenção, né? Deus sabe o que é bom, né? Tem uma história também que a gente viu, que uma vez eu li no livro, e que o pai e a filha estavam com câncer, a filha menor, e ele fez essa prece a Deus, né? Me leva primeiro, mas deixa minha filha. Não. Ele ficou e a filha dele, em 6 meses, desencarnou, né? Então, não dá. E os nossos pedidos nas nossas orações são assim, a gente quer nas nossas orações, né, que seja sempre feita a nossa vontade e não a dele. A gente reza o Pai Nosso, né, mas a gente não presta atenção nas palavras, né? Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Então, Ele é Pai todo bondoso, todo misericordioso, e Ele vai saber para aquele filho, naquele momento, o que é bom, né? O que ele vai ter que passar, qual será a sua lição naquele momento, tá? O que ele tem que entender com aquele processo. Então, aí a gente vê a constância no caráter das suas leis imutáveis. Não, com Deus não dá para fazer barganha, não, tá? Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos, tá? E as dificuldades, gente, elas aparecem, sim, né? Muitas dificuldades. E até tem uma historinha do Chico, né? Certa vez, uma pessoa, ela começou a contar para Chico das suas dificuldades, os seus tormentos da vida, né? Ele falou assim: nossa, Chico, como é triste, minha vida é uma tristeza só. E começou a discorrer ali. Aí ele pegou Chico com aquela simplicidade dele, né? Só ele tinha aquela bondade, aquele amor, aquela humildade. Pegou na mão desse moço que estava chorando e disse: meu filho, se a vida for muito doce, há diabetes. Esse é o Chico, né? Há diabetes. Então, meu filho, ela precisa ter um pouquinho a nossa vida, ela precisa ter um pouquinho de amargo, um pouquinho de azedo. Imagina o Chico falando um pouquinho de azedo, né? Um pouquinho de azedume, um pouquinho disso, vários temperos, né? Porque essas coisas diferentes é que dão sabores à nossa vida. Olha só, né? Então, o que a gente percebe aí através dessa lição simples do Chico, né? Bem simples, né? Que as nossas dificuldades, elas aprimoram as nossas relações aí interiores. É isso, gente. É isso que nos faz crescer aqui nesse planeta, tá? Então, a gente vai aprender com isso, tá? Então, a nossa vida é assim, naquela inconstância. Então, nesse mundo, a gente sabe, né, que se a gente resolver um problema hoje, se prepare, porque amanhã vai ter outro.
Não é assim. Amanhã vai ter outro. E é assim, gente. E são nesses altos e baixos, que a gente vai aprendendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai tirando uma lição aqui, uma lição ali, e a gente vai se fortalecendo na fé, não é? Na confiança que Deus, nesses momentos difíceis, não vai nos desamparar. Então, aqui é difícil a gente encontrar essa felicidade plena que a gente almeja, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Tá? Nós não estamos ainda no mundo feliz, estamos indo para regeneração, mas na regeneração ainda vamos ter que aprender muito. Tá? Então, os problemas que a gente tem aí o tempo todo e essas dificuldades, elas vão nos fortalecendo. As atribulações, elas produzem em nós as fortalezas. Mas a gente continua aqui, é difícil, né? A gente continua aqui no imediatismo, querendo a colheita ali muito rápida. A gente planta e já quer colher. A gente vive como se amanhã não existisse mais nada. A gente não entende que nós somos espíritos imortais. A gente não entende. Então, se eu fiz o bem, eu vou ter uma retribuição nessa vida. A gente já pensa assim, né? Mas a gente faz o bem, a gente planta. A colheita pode ser daqui 2 encarnações, entendeu? Às vezes não vai ser nessa, às vezes nessa você tem que reparar ainda muito que você fez lá atrás. Então vai fazendo bem, na hora você vai colher, mas não vai ser agora, às vezes, tá? Então vai plantando a sua sementinha, vai plantando e uma hora a gente vai colher os nossos frutos muito bons. Por enquanto, muitas vezes a gente está ainda reparando o que a gente fez lá atrás. E a gente percebe que Deus, ele sempre age de forma paulatina e muito silenciosa, através do nosso próximo, através da nossa família, né? Como é difícil a gente, na nossa família, mas ele vai agindo, ele vai podando ali, vai fazendo a poda, né? E através de um amigo difícil, uma pessoa difícil na nossa vida, ele vai agindo, né, com as situações. E aí a gente, mesmo assim, nessa vida, a gente sempre, como eu falei, a gente quer ali a coisa do nosso jeito, do imediatismo, que Deus dê um sinal de qualquer forma, ó Deus, me dê um sinal, que o trovão caia, né? A gente quer um negócio mais ou menos assim, né? E nos pedidos, né? Teve uma história que eu li também no livro, de pedidos, né, de oração. Estava lá na praia, um grupo de jovens, né, todos lá querendo aproveitar um dia lindo e ensolarado, mas estava chovendo, eles não podiam aproveitar. E do lado tinha um agricultor. Aí o pedido dos jovens foi: Deus, que faça sol para a gente aproveitar, para a gente curtir aqui com os nossos amigos, né? E o agricultor, ele pediu o seguinte: Deus, agradeço essa chuva, precisava tanto dessa chuva para minha horta, para minha colheita, né? Então, olha os pedidos, né? A diferença dos pedidos, né? Então tem as intenções
tem as verdadeiras intenções. Né? Então, não venhamos esperar aqui nessa terra uma estabilidade. Tudo o que temos neste mundo é mutável, tá? Até o nosso corpo, né, gente? Até o nosso corpo, que às vezes a gente cuida tanto dele, cuida, faz lá tudo que tem que fazer, come direitinho, faz a ginástica, faz tudo que deve ser feito. Mas a idade vem chegando e a gente percebe que ele não vai ser mais o mesmo e muitas coisas começam, né, a não ficar igual. Então, tudo é mutável e chega uma hora que o corpo não aguenta mais e até ele nos deixa, né? Não é assim? Então, a gente percebe que este mundo não é de estabilidade, mas está nos dando condições de nos aperfeiçoar. É um processo aí de aperfeiçoamento, tá? Então temos ali o que eu falei, as alegrias e as tristezas. Mas tem pessoas, né, que falam, mas eu não queria ter momentos tristes, né? Mas isso, gente, não é ainda desse mundo. E a tristeza, ela faz movimentar algo de melhor, tá? É na tristeza, é na dor que a gente vai peneirando, vai como se fosse uma pedra, né? Vai lapidando ali pra gente aprender a crescer. Até o Chico, né? A gente falou no Chico, tem outra aqui, historinha dele, né? O Chico uma vez chegou para Emmanuel e aí ele falou assim, Emmanuel, uma tristeza, as coisas estão tão difíceis aqui, né? Estou me sentindo triste. Olha o Chico falando. Fala lá com a Nossa Senhora Virgem Maria, se ela tem um recado para mim, né? Aí o Emmanuel deu uma disfarçada, tá bom. Daí falava, conversava, recebia as mensagens do Emmanuel e nada dele receber a resposta. E ele ficava ali, será que a Virgem Maria falou alguma coisa para mim? Aí, até que um dia ele teve coragem. Falei assim, Emmanuel, lembra aquele recadinho que eu perguntei, né? Que eu estava passando por um momento difícil, de tristeza. E a Virgem Maria falou alguma coisa? Ela falou sim. Aí ele ficou todo contente, né? Esperando receber uma mensagem, né? Poxa, a Virgem Maria. Aí ele falou assim, ela falou o seguinte para você, Chico. Chico, tenha fé, que tudo passa nessa vida. Né? E ele ficou olhando assim. E realmente, né, gente? Tudo passa, né? Tudo que a gente está vivenciando aqui nesse planeta vai passar. Momentos de tristeza vão passar, né? Pois da tempestade vem a bonança. E às vezes outros momentos de alegria muito transbordante não fica para sempre. Passa, vai cair. Então são os altos e baixos, né? E a gente tem que ter aí essa fortaleza em Deus, essa confiança, né? Para que nesses momentos aí dos baixos, principalmente, a gente tem que confiar, né? Que Deus é o nosso Pai e Ele não vai nos desamparar. É isso, né? E a gente percebe o quê? Que de todos os infelizes nessa vida, os mais desditosos, os que a gente tem pesar quando a gente olha, são aqueles que perderam a confiança em Deus. Isso é triste de ver, né? Isso é triste. A gente olha para um ser humano que está lá no fundo do poço, né?
passando por um momento difícil e ele perde a confiança em Deus, ou ele se revolta com Deus, né? Ele não confia mais. Mas por quê? Não entende. Por que aconteceu isso? Por que me tirou isso dessa vida? Por que tirou o meu ente querido? A minha filha tão querida numa tenra idade? Por quê? Entendeu? E a gente percebe nos olhos ali daquela pessoa, daquele ser humano, o desamparo, porque ele não confia, ele não acredita. Então ele está lá realmente no fundo do poço. Então isso é o mais triste de ver, né? E aqui, encerrando, né? A gente entende que quem tem fé, ele experimenta realmente a solidão, né? Mas nunca experimenta o desamparo divino, né? Quem tem fé experimenta a dor, mas nunca a ausência do consolo, jamais. Quem tem fé, a gente sabe que experimenta aí os espinhos da vida, como se fosse uma rosa, né? Espinhenta ali, que toda hora cutuca a gente, cutuca ali, para a gente ir aprendendo com as situações. Mas quem tem fé, né, sabe que o espinho está ali, mas a flor está ali cheirosa, né? Então, se a gente for colocar a flor como Deus, a flor está exalando o seu perfume, não é? Então, quando se tem a confiança, não seremos tomados pelo desespero, pelo desamparo, por nada disso, né? Porque a gente sabe que as pessoas que têm fé, a verdadeira confiança em Deus, jamais estará sozinho, tá? Seja em que situação da vida. Então, gente, confia sempre, tá? Confia que Deus é o nosso Pai todo bondoso, todo misericordioso, e Ele nunca vai desamparar nenhum dos seus filhos, jamais, tá bom? Então é isso que eu queria falar aí com vocês. Eu espero que eu tenha sido aí, não tenha sido muito atrapalhada. E obrigada aí pela atenção. Vamos agradecendo a Deus por mais esse momento, por estarmos aqui reunidos em seu nome, através do seu amor, reunidos e aprendendo aí um pouquinho dos seus ensinamentos, que possamos, através desses exemplos, desses ensinamentos, praticar aí em nossos meios, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares que estejamos, que todos possam sentir em nós, né, a presença, né, de Jesus, dos teus exemplos, possam sentir em nós a sua luz, que possamos transmitir para o nosso próximo o amor do Cristo. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.